Nossa relação com a comida é complexa e vai além da simples nutrição física. Ela é permeada por fatores emocionais, psicológicos e sociais. Emoções desempenham um papel crucial na forma como comemos. O estresse, por exemplo, pode levar a escolhas alimentares impulsivas, muitas vezes recorrendo a alimentos reconfortantes e ricos em açúcar ou gordura para aliviar temporariamente a tensão emocional. Da mesma forma, a tristeza, a ansiedade ou a solidão podem desencadear comportamentos alimentares específicos, levando a excessos ou restrições alimentares. É importante reconhecer a interconexão entre o aspecto psicológico e a alimentação para promover uma relação mais saudável com a comida. Quer saber mais sobre o assunto? Então fique com a gente no Bendita Hora. A palavra eu como para sobreviver, não é? Será que é isso aí? Tem pessoas que parece que vivem para comer. Eu conheço um, tá atrás da câmera, tá? Ele fala para mim, olha, eu vivo para comer. Não, você come para sobreviver, Barba. Calma, cara, tá bom? Gente, ó, já nós vamos falar desse assunto super legal aí. Muito bem, gente, vamos lá. Agora o padre vai falar desse assunto super legal. Olha, eu tenho a alegria de ter aqui a nossa querida, eu vou ver se eu vou saber falar, ela é psiconutri, é isso? Psicóloga e nutricionista. Ah, psicóloga e nutricionista, claro, para falar sobre isso. A nossa querida Lídia Noé. Lídia, muito boa tarde, querida. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui, uma bendita hora. Ô Lídia, eu comentei com você, assim, fora, né, ao vivo aqui, não estava ao vivo ainda. Eu falei sobre aquele filme A Festa de Babette. É um filme dos anos 80, que é uma mulher que trabalhava numa aldeia onde as pessoas estavam melancólicas e algumas até depressivas. É uma cidade pequenininha. Ela ganhou um tipo como se fosse ganhar na loto. Esse filme foi reconhecido até como um filme para ser assistido pelo próprio Vaticano. E ela, como ela ganhou esse dinheiro, ela falou, eu não tenho família, não tenho nada, e ela era muito apegada àquela família toda que vivia naquele vilarejo. O que ela fez? Ela preparou um jantar, mas de gala mesmo, com vinhos, com champanhe, com águas e com as maiores quitutes que você pode imaginar, iguarias. Banquete. Banquete. Ela chamou todos eles, que ela mesma preparou e fez. Conclusão, o filme mostra que aquelas pessoas que não se falavam começaram a falar. Pessoas tristes começaram, depois que comeram, e viram que aquele banquete mexia com o psicológico deles. É um filme muito bacana, é um filme que a gente usa até, às vezes, para algumas atividades espirituais, como igreja. Mas a gente viu nesse vídeo também, eu queria que você abrisse com esse pensamento, às vezes a gente está nervoso, que nem eu estava nervoso para Dedéu por causa do Palmeiras que jogou a semana passada. Eu estava tão nervoso que eu comi pipoca, comi tudo que vinha na minha frente. Ansiedade, nervoso, depois eu relaxei. O alimento, realmente, ele está totalmente associado ao psicológico humano? Ele está. Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz, né? Eu estou agora com uma bebê de 6 meses. Primeira coisa... Eu vi, linda, hein? Obrigada. A primeira coisa que a gente faz não é a nossa mãe nos nutrir? Sim. Não é colocar no peito. O alimento, ele está relacionado com tudo o que tem a ver com o nosso desconforto, desde a hora que a gente sai da barriga da mãe. A gente já começa a relacionar, quando eu sinto desconforto, vem alguém, me acolhe e me nutre. E o que é a primeira coisa que mãe de primeira viagem faz? O bebê teve algum desconforto, chorou, a gente não entende muito bem, faz o quê? Peito. Tudo a gente já faz, a primeira tentativa é, vamos ver se é fome. Se não for, a gente soluciona, mas a primeira coisa, quando a gente é mãe de primeira viagem, vai por aí. Só que isso é com toda mãe, então... Até o primeiro tato do ser humano é com a boca, com a saliva, sim, né? É totalmente oralizado, o bebê ele é oralizado. A conversa dele e o cérebro dele funciona... Ele conhece o mundo através da mão e a boca. E a boca, né? Leva tudo para a boca, sim, né? Então, como isso já é uma associação que a gente começa a fazer desde quando sai do ventre da nossa mãe, não tem como não ter uma associação emocional se desde o primeiro contato do ser humano fora da barriga da mãe já tem a ver com eu sou acolhido e eu sou alimentado, eu sou nutrido. Então, existe uma associação de conforto com alimentação desde esse primeiro
momento da vida. Certo. E o que vai acabando por acontecer? Isso já é tradicional. As pessoas elas começam também a criar compensações, recompensas, sem saber que estão fazendo mal. Quem nunca ouviu de pai, mãe, avô, avó, olha, se rapar o prato, eu deixo você brincar com tal coisa. Então, comportamentalmente, a gente já foi, desde pequenos, treinados para associar comida com recompensa. Perfeito. Para associar comida, é o que eu falei primeiro. Tive um desconforto, comida. Primeira tentativa de toda mãe, vamos ver se é fome. Não é, vamos resolver de outra forma, mas a gente já começa a associar. Toda vez que eu estou sentindo desconforto, alguém vem e me oferece comida. Tem essa questão das recompensas também, que são ali, os pais fazem essas negociações, né, com a criança. E fora isso, a gente até mesmo sem saber, mesmo quando nós ainda éramos pequenos, já produzíamos os neurotransmissores que fazem com que a gente tenha a sensação de bem-estar e bom humor, que é a dopamina e a serotonina através da comida. Então, se nós estivermos ali, igual você falou, estou ansioso aqui com o jogo, estou ansioso, eu como, naturalmente eu relaxo, porque eu vou produzir altas doses de dopamina, vou produzir serotonina, eu vou ficar me sentindo o quê? Com bem-estar, com bom humor, eu vou ficar muito melhor do que antes, naquele estado tensional onde eu estava ali com o meu hormônio do estresse, que é o cortisol aumentado, aquela adrenalina ali toda, porque eu queria o resultado do jogo favorável ao que eu estava torcendo. Então, quando a gente está em momentos também de ansiedade, é natural, a gente não precisa pensar a respeito, é automático, nosso corpo já nos induz a buscar alguma coisa para compensar isso. É muito interessante isso, né? Porém, o cérebro realmente, ele digamos assim, acho que eu vou usar um termo meu, mas você usa os termos corretos dentro da psicologia. Acho que ele é como se ele fosse o motor central de todo o corpo humano, né? Eu falo que é como se fosse a mente, é o nosso volante. Ela nos direciona, a partir das nossas crenças, para um caminho que vai nos levar a algo construtivo ou autodestrutivo. Perfeito. Até porque, se a gente for analisar pela fé, agora eu estou falando como um padre, por exemplo, o jejum, ele é praticado por algumas pessoas que podem fazer o jejum clinicamente falando, tá? Tem que ver, porque nem todos podem, a igreja às vezes libera o não uso do jejum para pessoas de uma certa idade e para pessoas que clinicamente têm algum tipo de doença. Então, por mais que elas queiram, a igreja fala, não faça o jejum. Mas o jejum, ele tem exatamente ele tem um porquê dele existir. Sim. Porque assim, o nosso cérebro, ele necessita dizer que o nosso corpo está pedindo o quê? Substância, alimento, eu preciso de energia. E uma das maneiras também, e não é sempre, você trabalhar nem sempre cedendo aquilo que o teu corpo quer, tá certo? Porque é um combate para você combater os seus velhos vícios. Se eu consigo acalmar essa minha ansiedade pelo meu cérebro de comer, como eu sempre como, ou comer aquela quantidade, significa que eu vou treinar o meu cérebro e ao mesmo tempo a minha alma, tá certo? E a alma para o cristão tem um significado, é aquela que ela está sempre a busca do infinito, a busca de algo, então ela está sempre em saída, a nossa alma. Então, para eu saciar a minha alma de uma maneira correta na fé, eu vou domar os meus impulsos. Então eu vou começar a comer menos, ou então como só de manhã, não almoço. Aquela fome que eu vou sentir, eu vou, colocar no lugar um copo de água, mas eu vou evitar alimentos. Mas tudo está associado ao cérebro, tá certo? E tem pessoas que também que não usam o jejum, mas ela usa o cérebro para falar, olha, eu tenho vontade de comer sempre isso, mas eu acionei no meu cérebro uma maneira de dizer, eu posso ficar sem comer isso por muito tempo. Isso também é possível, né? Sim. Apesar do corpo pedir. Inclusive, isso que o senhor acabou de explicar, esse desenvolvimento do autodomínio, ele é fundamental para que as pessoas elas tenham não só a capacidade de fazer o jejum, que aí tem toda uma motivação por trás dentro da doutrina, mas se a gente fizer uma analogia a isso
trazendo ela de uma maneira geral, para a vida de uma forma geral, não somente dentro de um preceito na doutrina católica. Perfeito, tá. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, toda pessoa que consegue ter esse autodomínio, e ele é desenvolvido através de frear esses apetites que o nosso corpo nos impulsiona a ter, então é a pessoa que consegue, quando ela faz isso, ela consegue trazer isso, por exemplo, para não aciono mais o soneca do celular na hora que o meu celular despertou. Por eu ter desenvolvido meu autodomínio, eu não cedo a minha preguiça e eu levanto da cama e eu inicio o meu dia. Isso. Aí a pessoa consegue, por exemplo, diante de a oportunidade de comprar coisas que ela não precisa, ela consegue frear aquele impulso e ela consegue ser uma pessoa que faz o melhor uso do recurso financeiro que ela tem. Então, ao invés de ser uma pessoa que se coloca em dívida, ela pode ser alguém que começa a investir, a poupar e, de repente, ela começa, então, a ter também até impacto positivo na vida financeira. Ela começa a ter podemos dizer, ela começa a ter um encontro com ela mesma, ela começa a se descobrir. E se desenvolver. E se desenvolver. Tá certo que ela está dando um comando, ela está dando um comando. Ela vai amadurecendo, ela vai tendo um autocontrole de tudo. Isso é bom para todas as outras instâncias da vida. Sim. Porque se eu tenho um autocontrole no comer, então isso é um sinal que eu posso, se eu treinar, eu vou ter um autocontrole no falar, no me vestir, no me portar como homem, me portar como mulher, me portar na hora da minha afetividade, sabe? Na hora que a paixão bate, trabalhar a minha paixão. Então, tudo isso o cérebro realmente ele traz. E, gente, nós estamos falando de comida, mas só para vocês entenderem aonde, porque ela é psicóloga, ela está nos levando que a comida é apenas um reflexo daquilo que o nosso cérebro, se ele for educado e se a gente der a oportunidade de nos reeducar, nós vamos ter uma vida melhor em tudo. Sim. Não só na parte do corpo, mas em todos os outros artifícios da vida. Olha, nós temos aqui um VT, você já ouviu falar em diário alimentar? Já? Dá uma olhada nesse VT. Manter um diário alimentar é uma ferramenta valiosa para promover a conscientização sobre os hábitos alimentares e o relacionamento com a comida. Ao registrar detalhadamente as escolhas alimentares, quantidades e circunstâncias envolvidas, as pessoas podem ganhar informações importantes sobre padrões alimentares, preferências e até mesmo fatores emocionais que podem influenciar suas escolhas. Isso não apenas auxilia na compreensão da ingestão calórica, mas também possibilita a identificação das áreas para melhorias na qualidade nutricional da dieta. Além disso, um diário alimentar pode ser uma ferramenta eficaz para atingir metas específicas, como perda de peso, ganho de massa muscular ou controle de condições de saúde. Ele proporciona uma visão clara dos grupos alimentares consumidos e facilita a colaboração com profissionais de saúde, como nutricionistas, para ajustes personalizados na dieta. A prática regular do registro alimentar promove um maior autoconhecimento, capacitando as pessoas a tomar decisões alimentares mais informadas e cultivar hábitos saudáveis a longo prazo. Que legal, tá vendo, gente? Por que eu me lembrei disso aí? O que você lembrou, Lídia? Eu me lembrei de paciente me falando em consulta de nutrição, que só depois que quando começou a fazer a reeducação alimentar, ela se deu conta. Sabe aqueles potes que a gente tem na cozinha, que o pote é de vidro, tem a tampa ali, e aí ele fica bem vedado, sim. E aí a gente tira o alimento do saquinho que compra no supermercado e coloca ali o arroz, o macarrão. Sim, sim. Fazendo a reeducação alimentar, ela começou a perceber que se ela fosse preparar uma receita, ela fosse usar milho, todas as vezes ela pegava e jogava um punhado dentro da boca e continuava fazendo. Ah, vou guardar um amendoim no pote. Eu jogo um punhado de amendoim na boca e guardo. Guardava. E aí, só fazendo reeducação alimentar, ela começou a perceber que ela achava que ela não comia fora de hora. Mas que qualquer coisa, como ela era dona de casa, qualquer coisa que ela ia fazer na cozinha, e ela fazia refeições para a família todo dia, era ela quem fazia as compras, guardava as coisas, ela estava o tempo inteiro jogando porções de alimento para dentro sem perceber. E ela só se deu conta quando ela começou a fazer Começou a fazer. Que legal. Gente, eu estou amando conversar aqui com a Lídia, né? Que você vê que ela é muito capaz, mamãe nova aí. É bebezinha, né? Bebezinha, 6 Linda, meses. linda. Eu estou amando conversar com a Lídia, nós estamos aprendendo aqui muita coisa sobre alimentação, comportamento, cérebro. Está muito bom. Está no VT. Lídia, vamos ver essa pergunta aqui, uma pergunta para você.
Como diferenciar fome física de fome psicológica? Olha que pergunta boa, hein? Olha aí, Lídia, como diferenciar? Porque eu vejo umas pessoas aqui comendo toda hora, meu. Não sei se você está com um problema psicológico, mas melhor você falar, querida. Então, as pessoas confundem fome com vontade de comer, né? A fome, ela vai trazer sinais claros que muitas pessoas já perderam a mão disso, que é aquela sensação de estômago roncando, uma percepção, inclusive, de que o corpo já está com uma energia mais baixa. Então, a pessoa claramente percebe, sabe quando já está, tomou o café da manhã, vai chegando próximo do horário de almoço, você percebe que dá uma baixada na sua energia se você não for lá para a mesa, sentar e fizer a sua refeição? Isso é um sinal claro de fome física, além do estômago roncando, daquela sensação mesmo de um vazio que precisa ser preenchido com comida. Perfeito. Já a fome psicológica, ela tem muito mais a ver com a vontade de comer. Ela tem muito mais a ver com preferências que a gente tem. Então, vamos supor, a pessoa todos os dias, ela já criou o hábito de comer o doce após o almoço, por exemplo. O dia que ela não come, ela fica com aquela, nossa, mas eu queria um doce. Isso não é fome. Isso é a vontade de comer um doce por um hábito. Uma vontade psicológica. Sim. E outra coisa, quando a pessoa, ela, por alguma razão, ela está descontando algo que está frustrando ela na vida, preocupando ela, deixando ela ansiosa, deixando ela triste, deixando de alguma maneira, e pode ser em qualquer área, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento conjugal, pode ser na relação com os filhos, pode ser a pessoa com ela mesma. Isso acontece muito frequente, por exemplo, com a pessoa que está frustrada com o corpo, quando ela já está em algum grau de excesso de peso, e aí ela se vê no espelho, ela não gosta do que vê, aquilo causa nela uma sensação de tristeza, ela começa a olhar para si mesma se desvalorizando, e isso faz com que ela comece a ter a necessidade de uma recompensa para aquela dor que ela está sentindo de não gostar do que ela vê. E aí ela vai lá e come. Só que quando ela termina de comer, daí a pouco aquela dopamina, serotonina que ela produziu, elevou, mas logo já vai cair novamente. E aí ela vai voltar a pensar, vai sentir culpa e ela entra num ciclo. Então a fome psicológica ela é muito frequente quando a pessoa ela não tem essa percepção das coisas que ela está passando, que são desafios e que às vezes vão impulsionar ela para buscar uma solução, e ela acostumou a sempre buscar uma solução de amenizar a dor na comida. Perfeito. Nós temos uma pergunta que nós vamos fazer no VT, mais uma, que eu acho que ela é muito importante. Mas assim, eu estava pensando aqui comigo, você explicou muito bem essa questão da diferença da fome física da fome psicológica. Normalmente, aos finais de semana, e os donos das pizzarias já captaram isso, que a maioria das pessoas, quando elas vão em turma, chega numa sexta-feira, no final de semana, alguma coisa, no sábado, as pessoas estão mais com fome psicológica do que fome física, né? Porque são pessoas que elas comem durante o dia, se alimentam, vão para o trabalho, mas elas querem ter uma confraternização. E a confraternização, ela também passa a ser uma necessidade psicológica, tá certo? Então, às vezes eu não estou com fome, não tenho fome, eu estou com vontade de comer queijo, pedaços de queijos, ou uma pizza, né? E isso que você está colocando é muito legal para a gente entender que ao mesmo tempo você pode trabalhar tudo isso. Acho que não eliminar esses momentos... Não, tudo bem sentir vontade e comer. A questão é, se a base dessa pessoa, todos os dias, do momento que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela faz escolhas de alimentos que ao invés de nutrir, eles vão apenas satisfazer a preferência, que às vezes é um paladar infantil. Sim. Ela nem desenvolveu um paladar, por exemplo, que consegue comer verdura e tolerar um gosto mais amargo. Sim. Ela nem tem isso. Sim. E aí o que vai acabar acontecendo? Quando chega na sexta, o que eu mais vejo acontecendo também são as pessoas que têm uma semana muito estressante, trabalham com algo que elas não têm prazer ou não gostam, fazem puramente pelo dinheiro. E aí quando chega na sexta-feira que elas fecharam ali o computador e foram para casa, elas querem uma recompensa por aquela semana punitiva de um trabalho horrível, de um casamento que a pessoa não está resolvendo as questões ali, o marido e a mulher não estão conversando, não estão dialogando. Então na hora que ela vai para um restaurante para comer com os amigos, para confraternizar, vai para um aniversário, o que ela quer? Poxa, foi muito difícil a minha semana, então agora, eu quero celebrar, eu quero relaxar. Relaxar. Então tem esses dois pesos e duas medidas, né? Tem que tomar muito cuidado. Olha, gente, que a Lídia está colocando aqui é muito, muito importante para todos nós. Para mim, que eu estou aqui pensando e analisando o meu jeito de se alimentar.
O que fazer quando bate a ansiedade, hein, gente? A ansiedade, eu ouvi falar que os 2 maiores inimigos dos seres humanos, você que vai me falar se isso está correto ou não, tá? É a ansiedade e a angústia, tá? São uma das 2 grandes monstros aí que consomem o ser humano. O que fazer quando bate a ansiedade e a comida vira uma recompensa? É o que ela começou a falar. Vamos acompanhar esse VT? Dá uma olhada. Ansiedade pode desempenhar um papel significativo no condicionamento alimentar, muitas vezes influenciando os padrões de ingestão e escolhas alimentares. Indivíduos que lidam com ansiedade podem encontrar consolo temporário em alimentos, especialmente aqueles ricos em açúcares e gorduras, devido aos efeitos neuroquímicos que esses alimentos podem ter no cérebro. Esse padrão pode levar a comportamentos alimentares emocionais, em que a comida é usada como uma forma de lidar com estresse e ansiedade. Condicionamento alimentar associado à ansiedade também pode levar a ciclos prejudiciais, onde o alívio temporário é seguido por sentimentos de culpa ou arrependimento. Mas como resolver esse problema? Qual o tratamento ideal? Veja mais agora. E aí, minha querida, o que você me diz? Como o senhor falou com relação à angústia e em relação à ansiedade, né? Todas as 2 coisas, elas são inerentes ao ser humano. A gente vai sentir angústia e vai sentir ansiedade. A questão é, no caso da ansiedade, que é o que o VT mostrou, a ansiedade, quando ela é de expectativa, que é o seguinte, por exemplo, é normal quando você vai iniciar o programa aqui, ter uma ansiedade de expectativa para chegar aqui e entregar o seu melhor. Eu também, para entrar aqui na entrevista, que é algo bom, é uma ansiedade que ela não causa nenhum mal. Ela vai liberar substâncias no nosso corpo que vão fazer com que a gente esteja num estado de alerta maior, vão fazer com que a gente tenha liberação de adrenalina. Essa é a boa ansiedade. Qual é a questão que nós estamos enfrentando e estamos enfrentando com a nossa população de uma forma geral, mundial? Mas vamos trazer para dentro do Brasil, que é onde eu tenho maior domínio, que é onde eu atendo mais pessoas. A nossa população, ela é uma das que mais padece com ansiedade no mundo. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E o que acontece? As pessoas, elas não têm o hábito de olhar para si mesmas, elas vivem muito para fora, muito para o automático. Elas vivem sempre olhando coisas que estão alheias a ela. Então, por não ter esse hábito de fazer esse exame de consciência, de tudo, o senhor mesmo deve ver, por exemplo, os fiéis, para eles poderem ir lá fazer a confissão, terem o hábito de fazer esse processo de olhar para si com verdade, com humildade, com sinceridade, não é algo simples. As pessoas, elas não buscam ajuda quando precisam, então elas não querem passar pelo processo, elas querem os resultados sem o processo. Então, como as pessoas não se conhecem bem, elas não têm uma autoestima e o amor próprio na medida que precisavam. Isso aí tem até outros fatores, precisavam se relacionar melhor com Deus, precisavam ter ali a espiritualidade mais bem desenvolvida para que isso também pudesse ser diminuído. Como não é o que acontece, aí as pessoas, elas sempre têm pensamentos em relação ao futuro, mas por um viés negativo, porque elas já não têm autoestima, autodomínio, amor próprio na medida que precisam, não vivem a maior parte do tempo experiências muito boas, como eu falei, casamento, trabalho, elas vivem uma vida que não é para elas satisfatória e não conseguem ter uma vida onde elas se sentem muito gratas. E aí elas têm uma perspectiva em relação ao futuro de medo. De que vai dar errado, será que vou conseguir, será que não vou, como é que eu vou pagar as contas de amanhã, e será que aquele safado está me traindo, e aí o que acaba acontecendo? Vou perder meu emprego amanhã, a pessoa fica ansiosa pelo viés negativo e o medo do futuro, essa ansiedade pelo que está por vir, de forma negativa, faz com que ela desconte tudo na comida. A gente viu ali no VT, o alimento, ele faz aquela recompensa que eu tinha explicado, de trazer os neurotransmissores que fazem a pessoa, num primeiro momento, ter a sensação de bem-estar. Mas depois volta a preocupação toda, porque a pessoa, ela não resolve o que tem que resolver. Ela joga tudo para debaixo do tapete e não resolve. Gente, onde vocês acharam essa moça maravilhosa aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein, Barbá? Olha aí, ó, o assessor dela tá lá, tá tudo... Gente, eu tô encantado aqui com a Lídia, maravilhosa. Eu quero essa moça de novo aqui. Lídia, agradeço muito sua participação. Obrigada, foi um prazer. Mamãezinha nova e merece todo o carinho da sua filhinha. Que Deus abençoe você, seu trabalho e essa cabeça boa que você tem. Obrigado, viu? Obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Nossa querida Lídia, não tem pra ninguém não, gente. Olha, quanta coisa essa mulher falou hoje, hein? Ó,
Deus abençoe você, te espero logo mais. Hoje o padre não vai transmitir a missa, mas amanhã eu vou transmitir a missa na quarta-feira, tá? Às 7h30. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.